que bom que nós vamos estudar a palavra de Deus. Eu sempre digo isso para você se lembrar junto comigo de como é bom estudar a Bíblia e de como é um privilégio poder estudar a Bíblia. De portas abertas e sem ter que esconder de ninguém que é isso que nós estamos fazendo. E sem ter a nossa cabeça em risco por fazermos isso. Porque ainda hoje os nossos irmãos são mortos por causa disso. Certo? E hoje, inclusive, nós vamos falar um pouquinho de um casal que passou por uma perseguição também, né? Hoje nós vamos falar de Áquila e Priscila. Que, quando fala de Áquila e Priscila, o que a gente sabe? Eram fazedores de tenda, eram amigos de Paulo. Isso aí a gente sabe, né? A gente aprende desde criança. Pelo menos se você é de uma igreja batista, espera-se que você saiba isso, né? Mas há muito mais para aprender, né? E o desafio dessa revista que está acabando é justamente que, através da vida dos personagens do Novo Testamento, nós possamos aprender mais sobre eles e aplicar isso para as nossas vidas. Porque há muito a ser aprendido com eles. Muito mesmo, né? E não é diferente com Áquila e Priscila. Às vezes, nas poucas referências que o texto bíblico faz sobre essas determinadas pessoas, há muito a ser aprendido. Como na semana passada, né? O quanto foi possível aprender quanto à vida de João Marcos, os desafios que esse jovem enfrentou, a reação de Paulo a respeito do início da vida dele e como esse relacionamento mudou ao longo dos anos. Quanta coisa foi possível aprender sobre isso, né? E hoje nós vamos aprender um pouquinho, então, sobre Áquila e Priscila, chamado aqui pelo título da nossa lição, de um casal exemplar. Certo? Abra sua Bíblia aí, então, em Atos 18. Atos 18. Vamos ler primeiramente de 1 a 4. Algum tempo depois, Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com sua esposa Priscila, depois que Cláudio César expulsou todos os judeus de Roma. Paulo foi morar e trabalhar com eles, pois eram fabricantes de tendas, como ele. Todos os sábados, Paulo ia à sinagoga e buscava convencer tanto judeus quanto gregos. Bom, a primeira coisa que nós aprendemos sobre Áquila e Priscila é que eles tiveram que sair de Roma. O que aconteceu aí quando o texto faz referência a Cláudio? O imperador... Bom, vamos lá. Primeiro, se Áquila e Priscila eram judeus, por que eles saíram de Roma na expulsão? Eram cristãos. Por que eles saíram de Roma na expulsão dos judeus? Porque nós precisamos lembrar que os primeiros cristãos eram massivamente judeus. Claramente haviam gentios, né? No culto de quarta-feira, inclusive, nós estávamos estudando o texto de Atos, na descida do Espírito Santo, que gente de toda a terra, de toda a região, que ia para Jerusalém. Hoje eu estou com uma dificuldade na conjugação dos verbos, que está bravo, né? Que ia para Jerusalém, para a festa de Pentecostes, e ali eles ouviram Pedro pregar, e essas pessoas retornaram para suas regiões. Todavia, massivamente eram judeus convertidos ao cristianismo. Então, o que começa a acontecer quando Cláudio é imperador de todo o Império Romano, né? A gente vai pensar em Roma, mas é de todo o imenso Império Romano, né? Em 49 depois de Cristo, começam a se intensificar as disputas entre os judeus convertidos e os não convertidos. E isso começa a provocar uma série de tensões na cidade de Roma.
Nossa, Cláudio estava preocupado com quem é que estava certo? De jeito nenhum. A preocupação dele era só o quê? Manter apaziguada a sociedade. Manter todo mundo quieto, sem problemas. Como que ele decide resolver, então, essa questão? Eu não sei quem tem razão e também não estou preocupado com quem tem razão. O que eu quero é que vocês não me perturbem. Então, vamos fazer o seguinte: todos os judeus estão expulsos de Roma, saiam de Roma. Daí, logicamente, saem os judeus convertidos e os não convertidos. E é assim, então, que Áquila e Priscila entram na nossa história e a gente começa a conhecer um pouco deste casal, enfrentando um expatriamento, né? Enfrentando uma saída forçada do local onde eles estavam, certo? Então você vê que esse casal, às vezes a gente tem uma visão muito romântica da igreja primitiva, achando que eles não tinham problemas e achando que todos os cristãos primitivos, à exceção daqueles que morreram nos tristes episódios do Coliseu e de tudo mais, que não era só em Roma, que todos eles tinham uma vida tranquila e eles só puderam exercer o ministério que eles exerceram porque estava tudo tranquilo. Só quem era perseguido era Paulo e os 12 apóstolos. Essa é uma visão totalmente romantizada, meus irmãos, porque os cristãos da igreja cristã primitiva, que é nosso modelo, que tem tanta coisa boa a nos ensinar, também sofriam diversos tipos de dificuldade. Começamos aqui com esse casal, que eles já entram na história tendo que sair obrigatoriamente do local onde eles estavam estabelecidos. E a palavra nos diz que eles eram fazedores de tenda, assim como Paulo. Porque também a gente tem uma impressão que Paulo era o grande apóstolo, ele nunca trabalhou na vida, né? Não é assim, não é assim. Depois nós vamos ver um momento que aparentemente Paulo passa a se dedicar então exclusivamente ao ministério. Mas neste momento aqui, Paulo é fazedor de tendas. E ele vai trabalhar para poder se sustentar, junto com esses irmãos. Então é assim que esses dois... Áquila era judeu, Priscila, provavelmente, por causa do sobrenome... Interessante que você não conhece nenhum Áquila, conhece? Mas Priscila a gente conhece um monte, né? Que coisa, principalmente filho de crente. Não tem filho de crente Áquila, mas tem filho de crente Priscila, né? De monte. Talvez o nome não nos seja muito familiar, alguma coisa assim, né? Provavelmente Priscila poderia ser de uma família nobre, tá? De uma família, por causa da origem desse Priscila, que seria um diminutivo de Prisca, né? Que era um sobrenome nobre em Roma. Mas isso é um provavelmente. Tá? O que a Bíblia nos diz é que eles eram um casal de judeus, que eles eram fazedores de tenda, que eles eram convertidos. Não se sabe se eles já chegam ali convertidos, o que é mais provável, ou se eles se converteram com a pregação de Paulo. O texto não é exato quanto a isso, mas a maioria dos estudiosos vai entender que eles já eram convertidos. E ali, então, eles se aproximam de Paulo e começam, então, um relacionamento de ajuda mútua e de amizade, e um relacionamento que vai abençoar muito o reino. Tá? Áquila e Priscila colocaram uma coisa muitíssimo importante a serviço de Deus: a própria casa. Eles trabalhavam como uma engrenagem, um casal trabalhando em prol do reino, abrindo a sua própria casa para isso. Primeiro para receber Paulo, para trabalharem juntos. E aí nós vamos ver na sequência outras coisas que vão acontecendo na história deste casal e o quanto eles são importantes para aquilo que vai acontecer durante essa era primitiva aí da igreja. Veja que eles entram nessa história aqui já 50 anos depois, né? 50 depois de Cristo, mais ou menos. 49, 50. Certo? Vamos ler, então, a partir do versículo 18 do mesmo capítulo, Atos 18, onde você estava aí com a sua Bíblia aberta, porque depois ali
do versículo 4 até o 17 vai nos contar sobre Paulo, sobre a pregação de Paulo, sobre os confrontos na sinagoga. E aí então vamos para o 18, porque nós estamos estudando Áquila e Priscila e não Paulo necessariamente, ok? Alguém gostaria de ler para nós? Do versículo 18 até o 23? Oh, desculpa. Eu vou pedir para que você leia do versículo... Espera aí, gente, que hoje eu estou um pouco devagar, aparentemente. Do 18 até o 24. Paulo ainda permaneceu em Corinto por algum tempo. Então se despediu dos irmãos e foi a Cencreia, onde raspou a cabeça, de acordo com o costume judaico, para marcar o fim de um voto. Em seguida, partiu de navio para a Síria, levando consigo Priscila e Áquila. Chegaram ao porto de Éfeso, onde Paulo os deixou. Enquanto estava ali, foi à sinagoga para debater com os judeus. Eles pediram que ficasse mais tempo, mas ele recusou. Ao despedir-se, Paulo disse: "Voltarei depois, se Deus quiser." Então zarpou de Éfeso. A parada seguinte foi no porto de Cesareia, de onde subiu a Jerusalém e visitou a igreja. Em seguida, voltou para Antioquia. Depois de passar algum tempo ali, voltou pela Galácia e pela Frígia, visitando e fortalecendo todos os discípulos. Enquanto isso, chegou a Éfeso, vindo de Alexandria, no Egito, um judeu chamado Apolo. Era um orador eloquente que conhecia bem as Escrituras. Tinha sido instruído no caminho do Senhor e ensinava a respeito de Jesus com profundo entusiasmo e exatidão, embora só conhecesse o batismo de João. Quando o ouviram falar corajosamente na sinagoga, Priscila e Áquila o chamaram de lado e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Apolo queria percorrer a Acaia, e os irmãos de Éfeso o incentivaram. Escreveram uma carta aos discípulos de lá, pedindo que o recebessem bem. Ao chegar, foi de grande ajuda àqueles que, pela graça, haviam crido. Pois, em debates públicos, refutava os judeus com fortes argumentos. Usando as Escrituras, demonstrava-lhes que Jesus é o Cristo. Muito bem, era até o final mesmo. Muito bem, então Paulo encontra Áquila e Priscila quando ele chega em Corinto. Aqui você já vê que ele permaneceu em Corinto por algum tempo e depois eles foram para Éfeso. E Áquila e Priscila foram com ele. Não sabemos se tiveram que mudar por uma necessidade, se foi uma decisão missionária ou se foram porque eram comerciantes, né? Precisavam vender os seus produtos, mas fato é que chegaram lá e aí depois Paulo se separa deles. E lá eles encontram uma figura muito interessante que vai ser alvo da próxima aula, que é Apolo. E Apolo é um pregador daqueles natos. Sabe aquela pessoa que já vem com um dom especial? Que Deus já deu a ela um presente de ser um orador eloquente? Mas ele não era um preguiçoso, porque a palavra nos diz que ele defendia a fé muitíssimo bem, que ele tinha muito conhecimento e que ele conseguia expor de uma forma que todo mundo dizia: uau, esse prega demais, não é? Só que Áquila e Priscila perceberam o quê? Falta alguma coisa ainda. Ele só tinha recebido o batismo de João, o batismo de arrependimento, que João Batista chamava, lembram lá de João Batista? Chamava todos a serem batizados e a arrependerem-se. Mas ele não havia ainda sido batizado em nome de Jesus. E não havia recebido o Espírito Santo. E aqui entra outra característica de Áquila e Priscila. O que é que eles fazem? Combatem Apolo publicamente na sinagoga para mostrar que eles têm um conhecimento além daquele de Apolo? Ou então condenam Apolo. Como é que você está pregando se você nem sequer está sabendo da descida do Espírito Santo? Ou se você ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo? Ou então talvez eles pudessem ter pensado assim: gente, esse jovem é muito melhor do que a gente. Ele é um risco para nós.
Ele vai começar a pregar aqui, as pessoas não vão querer ir na igreja que nós vamos formar na nossa casa e vão querer seguir Apolo. Não. Veja o coração deste casal. Provavelmente olharam para Apolo e a interpretação deles foi o quê? Ele é convertido, ele é um estudioso, ele deseja pregar a palavra, mas ele ainda não foi discipulado. Então vamos fazer o quê? Vamos trazê-lo para perto de nós e vamos discipular esse rapaz. Um coração na obra. Um coração que não está preocupado com títulos. Veja que Áquila e Priscila, a Bíblia vai nos relatar que eles tinham uma igreja na casa deles. Paulo vai mandar saudações e esta igreja vai mandar saudações também, né, para outros irmãos e receber saudações. Mas eles não estavam preocupados com o título que eles não tinham. Quem é o pastor aqui? O pastor é o Áquila. Não, a pastora é a pastora Priscila, né? O que não era muito viável para aquela época, né? E pode ser até que Priscila fosse muito mais eloquente na pregação do que Áquila, porque o texto bíblico não nos fala sobre isso, né? Existem até alguns textos que o nome de Priscila vem antes do nome de Áquila, o que é totalmente não usual para aquela época. Mas isto não importa, porque eles estão servindo a Deus em parceria. Que privilégio, meus irmãos, você poder servir a Deus em parceria com a pessoa que é um com você, né? Os casais que estão aqui hoje, na sua maioria, são casais que servem ao Senhor juntos. Mas aqueles que passam uma vida, às vezes, servindo a Deus sozinhos, porque o cônjuge não acompanha, sabem a grande luta que é isso. Fazer isso sozinho, algo sempre quebrado, faltando sempre. Por quê? Porque uma visão que nós cristãos temos que ter é que o nosso casamento só existe para quê? Qual é a função primordial do nosso casamento? Você pode errar, não tem problema. O pastor Felipe não vai dar bronca em ninguém. Glorificar a Deus. A função primordial da nossa vida é glorificar a Deus. Nós somos criados para a glória de Deus. Quando você casa, a sua função primordial não muda. Continua sendo um casamento que tem como principal função glorificar a Deus. Glorificar a Deus. E a sua casa passa a ser um lugar para a glorificação do nome de Deus. É um campo missionário, meus irmãos, um campo missionário. Um campo missionário onde os nossos primeiros alvos são um edificar o outro, juntos glorificarmos a Deus, ganharmos os nossos filhos para Cristo e todos aqueles que se achegam à nossa casa. A nossa casa, o nosso casamento precisa ser um instrumento à disposição de Deus, como era de Áquila e Priscila. Você já imaginou se um dos dois, vamos entender aqui que eles já tiveram que sair de Roma, judeus cristãos, ou cristãos judeus, como você queira chamar. Então eles chegam e aí estão muitíssimo revoltados, porque onde já se viu Deus deixar eles passarem por isso, terem que deixar tudo para trás, talvez uma casa muito confortável, um comércio muito grande na cidade de Roma, que era muito maior do que qualquer outra cidade para onde eles poderiam ir. Então vamos se revoltar, aí Áquila decide continuar servindo ao Senhor, Priscila decide ficar revoltada e não quero mais saber disso. Como que ia funcionar esse ministério, que foi um ministério em casal? Como? E outra coisa que a gente precisa enfrentar no casamento também, é que existem momentos em que um ou outro podem estar mais fracos na fé. E aí, a visão do outro tem que ser o quê? Essa é a hora que eu vou ter fé por nós dois. Mas não vou te abandonar, vou te edificar. Por quê? Quem é casado há muito tempo, ou quem talvez quem é casado há muito pouco tempo, não tenha passado ainda por uma crise na fé. E nós também temos crises na fé. Existem momentos em que eu estou mais fraca.
E aí o papel do Josias é o quê? Me ajudar. E existem momentos que ele está mais fraco. E o meu papel é o quê? Ajudar. E como casal, nós continuarmos caminhando naquilo que Deus tem para nós. Naquilo que Deus tem para nós. Não tem um casamento, e hoje nós vamos falar um pouco disso, porque nós estamos falando de um casal, né? Que não tem problemas, meus irmãos. Mesmo casais cristãos. Existem casamentos com menos problemas ou com mais problemas. Existem casais que desde os primeiros problemas decidem aprender, crescer, buscar em Deus, buscar ajuda, e Deus vai transformando, Deus vai edificando, aquilo vai melhorando. E existem casais que nos primeiros problemas resolvem que vão culpar Deus, culpar todo mundo, não vão aprender, não vão mudar, não vão buscar o Senhor. Qual que você acha que progride? É óbvia a resposta, não é? Então, não são as lutas que nos impedem de servir ao Senhor, mesmo como casal. A hipocrisia, sim, que Deus espera de nós, não é que lá em casa nossa vida seja uma guerra, e aqui na igreja chega o casalzinho bonitinho, de mão dada, sorrindo para todo mundo. Isso é uma ilusão da nossa cabeça humana. Porque o Senhor nos conhece, o Senhor sabe o que acontece na nossa casa, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sabe todas essas coisas. Não é? E quando nós temos lutas, como cristãos que somos, nós temos que enfrentar as nossas lutas diante de Deus, meus irmãos. Às vezes a gente quer resolver as coisas com tantos conselhos absurdos que a gente ouve por aí, mas não quer aprender de Deus. E aí? As coisas ficam muito mais difíceis. Quem tem muitas décadas de caminhada, assim como nós, o pastor Sônia, Eliseu e Maricélia, Rogério e Sara, acho que são os casos. Isaqueu e Leoni. Pastor Luiz é casado há quanto tempo? 23, 24. Homem nunca acerta. Não ad... Inclusive, eu não sei por que eu pergunto sempre para o homem. É só para ver eles errarem. Agora eu sei por quê. Não. 2 décadas e meia quase, né? A gente sabe que se não for parceria, o barco afunda. O barco afunda. Então, quem não chegou ainda nesse número e ainda está mais novo, saiba. Tem que ter parceria, senão esse barco afunda. Um ajudando o outro, inclusive na caminhada de fé. E termos visões como a visão que Áquila e Priscila tinham. Este casamento é para a glória de Deus, nós podemos abençoar como casal, a nossa casa pode estar aberta para a glória de Deus, nós podemos receber pessoas para a glória de Deus, nós podemos acolher uma igreja na nossa casa, para a glória de Deus. Pode começar com isso que nós chamamos de célula, né? Ou Deus pode te dar estratégias e ministérios muito diferentes. Né? De repente a sua casa vai ser uma célula de adolescentes sem ser chamada de célula. Só porque eles estão lá e estão aprendendo com você. Ou de crianças. Né? Nós sempre adotamos essa estratégia. É melhor que eles estejam aqui, mesmo que aqui estejam mais um monte de meninos, do que eles estejam onde a gente não sabe, com pessoas que a gente não sabe. Então, a gente precisa abrir as nossas portas, a gente precisa se incomodar. Claro que precisa se incomodar. Você precisa, no dia da célula, caprichar naquela faxina, se a sua casa é massivamente bagunçada como a minha? Certeza. Agora, se você já é aquela pessoa que consegue manter sua casa sempre organizada, sempre sem poeira, você nem vai ter essa incomodação. Mas a questão é, nós precisamos lembrar que é mais fácil trazer uma pessoa não crente para a nossa casa do que direto para a igreja. Nós precisamos lembrar que, assim como Áquila e Priscila, nós somos chamados para servir enquanto casais. Enquanto casais.
Terça-feira, inclusive, na nossa célula, se você não vai, você está convidado, nós vamos ter 2 casais lá falando sobre o quê? A experiência de servir a Deus lá em Angola, nesse projeto missionário, como casal. A gente tem que aprender, meus irmãos, é isso. Negócio da vida é aprender. Na fé não é diferente. Nós temos que aprender de Deus. Veja Apolo. Apolo era um conhecedor da Escritura. Apolo era um pregador tão bom que era capaz de convencer as pessoas de que o Messias que eles esperavam era Jesus que já tinha vindo. Era fantástico. E precisou de um casal que talvez nem tivesse o mesmo nível de instrução e de eloquência que ele tinha, mas que o viu, o amou e falou o quê? Vem para a nossa casa, vamos conversar um pouquinho. Talvez o primeiro convite foi o quê? Vamos tomar um chá lá em casa? Não era café, né? Era chá. Vamos tomar um chá lá em casa? Ou então, vamos jantar lá em casa? A gente queria te conhecer melhor. E, às vezes, nós somos tão resistentes a fazer isso. E aqui tem uma outra característica interessante desse casal. Gente verdadeira procura gente verdadeira. A primeira pessoa que eles interpelam e vão trabalhar lá em casa, tal, e de alguma forma acontece esse primeiro momento, porque Paulo não chegou para eles como Jesus chegou para Zaqueu e disse assim, hoje me convém ficar na sua casa por uns 2 anos, mais ou menos. Não! Provavelmente isso partiu deles. Vamos lá para casa, você trabalha com o mesmo ofício que a gente, não é? Primeiro foi Paulo, depois foi Apolo. Então, quer dizer o quê? Gente com fé genuína procura gente com fé genuína. Você olha, você conhece, você diz, olha, vamos ajudar esse aí, porque esse realmente está querendo acertar, está querendo servir o Senhor. E, às vezes, no nosso caminho também vai ter gente que não está querendo muito isso, a gente vai ajudar na medida do que pode. Certo? Muito bem. Outra característica, então, de Áquila e Priscila. Vamos ler agora o texto de... Só um pouquinho, que eu quero fazer uma referência que vai ficar meio perdida. Romanos 16, 1, 5. Acredito que é esse texto. Eu vou abrir aqui e vamos confirmar. Romanos 16. Recomendo-lhes, versículo 1. Recomendo-lhes nossa irmã Febe, que serve à igreja de Cencreia. Recebam-na no Senhor como uma pessoa digna de honra no meio do povo santo. Ajudem-na no que ela precisar, pois tem sido de grande ajuda para muitos, especialmente para mim. Deem minhas saudações a Priscila e Áquila. Olha aqui o nome de Priscila primeiro, que era totalmente não usual nesse momento, né? Meus colaboradores no serviço de Cristo. Certa vez eles arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles e também o são todas as igrejas dos gentios. Saúdem a igreja que se reúne na casa deles. Esses irmãos amaram Paulo a ponto de arriscar a própria vida por ele. Não sabemos exatamente como foi isso, mas fato é, qual de nós está arriscando a própria vida ultimamente por qualquer irmão em Cristo? Qual? Tudo bem que nós vivemos numa realidade onde é muito simples, a nível político, vamos dizer assim, sermos cristãos e nos declararmos cristãos. Nossos irmãos aí pelo mundo não vivem a mesma realidade. Os cristãos são mortos todos os dias. A mídia não fala sobre isso, porque não é interesse da mídia falar sobre isso. E, às vezes, nós fechamos os olhos para isso. Na Nigéria mesmo, ali relativamente perto de onde eles foram fazer missões, no mesmo continente, as igrejas estão sendo queimadas, os cristãos estão sendo mortos aos montes.
aos montes, meus irmãos. E aqui não são só adultos, não. Matam também crianças. Na Coreia do Norte, se descobrirem que você tem uma página da Bíblia, sua sentença ou é prisão perpétua ou é morte por fuzilamento. Em muitos países onde supostamente o evangelho é permitido, como na China, o que é permitido é um discurso de acordo com a autorização do governo comunista. Isso eu não estou te dizendo porque eu seja mais de direita ou não. Estou te dizendo porque é um fato. Tá? Se você conversar um pouquinho com o pastor Ildomar, às vezes a gente tem que ir na fonte que realmente é uma fonte verdadeira. Que foi missionário na China e pode te dizer como é na China, o que ele vai te dizer? Eu me lembro a primeira vez que eles foram lá em casa, o pastor Sinésio e Sônia estavam juntos. E a gente estava conversando, ele estava dizendo o quê? Que os pastores se conhecem lá e perguntam o que é um para o outro. Quantas vezes você já foi preso? Porque se você prega o evangelho verdadeiro, você já foi preso algumas vezes. E assim vai, a gente poderia, os países massivamente islâmicos prendem e matam os cristãos. A gente fecha os olhos para essas realidades porque a gente quer se preocupar com outras questões. Mas a verdade é que os nossos irmãos estão morrendo, como morriam nesta época aqui. Eles saem de Roma em 49, por ordem do imperador Cláudio. Em 54, mais ou menos, Nero toma o poder. E Nero diz o quê? Os judeus podem voltar. Voltam judeus não cristãos e judeus cristãos. E a comunidade cristã começa, então, a se reorganizar em Roma. 64 acontece o quê? Por volta, os anos não são exatos, né? Muito tempo. Em 64 acontece o quê? A grande perseguição de Nero. Sabe aquela história de que Nero queimava os cristãos como tochas, culpou os cristãos pelo grande incêndio de Roma? Tudo isso aconteceu, meus irmãos. E os cristãos continuam sendo mortos. Por isso, quando nós temos a liberdade que nós temos, nós precisamos usá-la e usá-la bem. E às vezes nós falamos assim, nós somos perseguidos aqui no Brasil também. Não, nós não somos. Essa incomodação que você sofre aí de um eventual preconceito de gente de mentalidade muito limitada, ou lá na faculdade porque querem te calar e alguma coisa assim, isso é um incômodo, isso não chega a ser perseguição. É um incômodo. Agora, a gente tem que ficar vigilante para que não hajam portas abertas para que isso se torne uma perseguição. Né? Então, nós precisamos ficar vigilantes quanto a isso. Vamos falar um pouquinho sobre algumas características desse casal. Depois de sofrer a perseguição, eles continuaram a servir. Eles tinham esse olhar e essa preocupação de apoiar os verdadeiros. Hoje em dia, infelizmente, muitos cristãos estão preocupados em apoiar títulos, em apoiar sucesso, em apoiar artistas na mídia se dizendo cristãos e pregando um evangelho que não é o evangelho. Não é. Pessoas defendendo ideias. Apolo entrou aqui nessa discussão, nós vamos ter um texto bíblico onde Paulo vai dizer, uns estão dizendo que são de Paulo, outros de Apolo, outros de Cristo. O resumo dessa ópera é o quê? Ninguém é de Apolo, ninguém é de Paulo. Ou você é nascido do Espírito, ou você não é. Porque quem morreu na cruz foi Jesus Cristo. E aqui, então, eu vou te contar uma coisa. Calvino não morreu na cruz, Armínio não morreu na cruz. Essa bobagem de eu sou calvinista, eu sou arminiano, como se isso fosse transformar a sua fé em algo muito... Não, teologia é boa de ser estudada. Mas Calvino era só um homem, Armínio era só um homem. Homens que erraram e acertaram.
homens que serviram ao Senhor. Você tem toda a liberdade para ser calvinista, para ser arminiano, como você quiser. Mas você não precisa ser nenhum dos dois. Você precisa ser salvo em Cristo Jesus. Você precisa confessar Jesus como seu único Senhor e Salvador. Você precisa viver uma vida guiada pelo Espírito Santo. Porque Áquila e Priscila precederam Armínio, precederam Calvino e serviram ao Senhor. E hoje ficam aí na internet cristãos que, ao invés de se preocupar em pregar a palavra, estão discutindo e brigando se são arminianos ou calvinistas. Se você me perguntar, eu vou dizer para você o seguinte: calvinista puro eu tenho certeza que eu não sou. Mas eu tenho a impressão que arminiana pura eu também não devo ser. E não estou preocupada com isto. Não estou. Por quê? Porque se fosse verdade que Pedro está na porta do céu, e não é, isso é folclore, se fosse, eu apostaria que quando você chegasse ali na porta, ele não ia perguntar para você assim, calvinista ou arminiano? Não ia. Então, meus irmãos, estude teologia. Estudar teologia é bom. Quanto mais você estudar, melhor. Mas é para que isso seja útil para povoar o céu, para ganhar vidas, para você poder exercer, viver melhor a sua fé, discipular pessoas, ser exemplo, glorificar a Deus. Não para isso, não para isso. Tem calvinistas aí que eu admiro muito, mas isso não quer dizer que eu acho que eu preciso ser. Não há necessidade disso, né? Áquila e Priscila sabiam abordar e sabiam incentivar, coisas que nós precisamos aprender para a nossa vida. Como abordar e como incentivar. Porque, às vezes, falo por mim agora e sempre me falo isso, somos muito críticos. Somos muito críticos. Precisamos aprender a amar pessoas e abordar pessoas e ajudar pessoas. Pessoas com a mesma visão se unem. Sabe como que funciona uma quadrilha? E agora nós temos quadrilha. Nem vamos falar sobre isso, né? Não vamos, porque vai gravar, né? Vai saber o que vem daqui uns anos, né? Sabe o que é uma quadrilha? Vamos falar agora de direito penal, né? São pessoas que se unem com a finalidade de cometer um crime. Isso é uma quadrilha. Participação das pessoas tem que ser individualmente tipificada para que elas possam sofrer as consequências, mas a formação de quadrilha é um agravante para quando o juiz vai sentenciar alguém. Né? Ela é um agravante. Por quê? Porque esse crime não foi cometido porque, de repente, eu saí para cometer um crime, encontrei o Douglas no caminho, e o Douglas adivinhou que eu ia cometer um crime e falou, vou lá com você. Não. A quadrilha decidiu primeiro cometer esse crime, decidiu como faria isso, para que então pudesse fazê-lo. Então, gente do mal se une no mesmo propósito. E tem uns que são cabulosos. E, às vezes, são projetos que levam décadas. Gente do bem se une com o mesmo propósito. Veja que coisa maravilhosa. Por isso existem organizações como Junta de Missões Mundiais. Gente unida num mesmo propósito. Por quê? Porque é mais fácil quando a gente anda junto. A Bíblia fala o quê? Que o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Fala que um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. Gente do bem se une. Então, a gente precisa visualizar e talvez fiscalizar a quem nós estamos querendo nos unir. Qual que é a intenção do nosso coração? Esses corações aqui intencionavam o quê? Pregação do Evangelho. Se uniram a pessoas como Paulo, como Apolo, que depois pregou o Evangelho também em muitos lugares. E por causa desse dom que ele tinha, ele era extremamente persuasivo na pregação do Evangelho. Com quem nós temos nos juntado? Qual é o nosso propósito?
Na empresa a gente brinca, essa semana até nós falamos isso, não sei o que acho que o Rodolfo falou sobre propósito. Eu falei, gente, meu propósito continua sendo o mesmo, ganhar dinheiro e me aposentar. Propósito de trabalho, de vida, esse aí é meu propósito. O propósito final. Enquanto eu estou caminhando, o que eu procuro fazer? Não desonrar o Senhor com a minha profissão, embora ela seja controversa para muitos, né? Servir a Deus com aquilo que eu posso, com aquilo que eu tenho, e na caminhada ajudar quem eu puder, errando e acertando. Mas o propósito final do trabalho é o quê? Construir seu patrimôniozinho para na velhice você não precisar depender de ninguém, que é o sonho de todo mundo, né? E aposentar, para daí você ter tempo para fazer as coisas que você quer fazer. Então, qual é o nosso propósito? Com quem nós nos juntamos? O nosso propósito é o quê? Ficar reclamando de tudo e juntar com pessoas que só querem reclamar de tudo? O nosso propósito é trabalhar juntos. Eu estava falando com a Maricélia rapidamente aqui, antes de começar a aula, sobre o encontro de casais. A gente falou ali rapidamente sobre isso, né? E olhando para trás, eu fico pensando, Sônia e Pastor vão lembrar bem disso também. O trabalho que isso dava. Quantas e quantas semanas a gente se reunia, todas as semanas, um grupo de casais, para, se a Sônia deixasse, você podia riscar os EVAs e as cartolinas. Se você não tivesse habilidade suficiente, você tinha que fazer outra coisa. Tomava tesoura. Está aqui o pastor que não me deixa mentir. Gente, que abençoador que foi. Quanto tempo a gente caminhou junto. Nilda lembra bem disso desde o começo também. Toda semana, toda semana. Você não cortava nada, né? E a gente fala isso brincando. Ninguém está com mágoa da Sônia por causa disso, não. Era controle de qualidade, tá? A gente tem que trabalhar naquilo que é capaz. Tá certo, né? Quanta coisa boa nós vivemos juntos. Quantos casais foram abençoados. Quanto fortalecimento de conhecimento, de amizade a gente teve por conta disso. Então, com quem você está se unindo, para que propósito? Hoje em dia, na verdade, nós temos que nos policiar, porque nós estamos vivendo em épocas que a gente mal quer se unir, né? A gente só quer ficar na nossa casa, na frente de uma tela que pode ser grande ou pequena, porque parece que ela já te oferece tudo que você precisa. E não é assim. Não é assim. A gente precisa se unir para que a gente possa alcançar pessoas, tá? Trabalho secular não é um empecilho. Não importa qual é o seu trabalho, você pode encontrar uma forma de continuar servindo a Deus. Eles eram fazedores de tenda. Eles não eram professores, teólogos, nada disso. Eles trabalhavam com couro. Eram artesãos do couro. E serviram a Deus naquilo que eles faziam. E quando a gente vive uma vida efetiva de busca do Evangelho, de busca de servir a Deus na nossa casa, a bênção se estende de dentro para fora. Você nunca alcança só a sua casa. Essa bênção se estende. Começa na sua casa para se estender para outros lugares. Não é tão bom quando a gente pode ver nossos filhos, outros adolescentes, crianças que a gente conheceu, que chegam na fase adulta e estão aí servindo ao Senhor. Não é uma coisa que deixa o nosso coração... Nossa! Eu me lembro quando eu cheguei nesta igreja, o Elton era adolescente. Foi pouco antes do Elton se converter. Bem pouco antes, que eu me lembro. Gente, é tão bom quando você vai vendo as pessoas evoluindo e vendo aquela criança, aquele adolescente que você conheceu, aquele jovem se tornando um adulto, formando um lar que adora ao Senhor, trazendo seus filhos para a igreja, preocupados em ensinar os seus filhos em casa, porque quem ensina filhos na fé são os pais, não é a igreja. A igreja é uma ajuda maravilhosa, mas é em casa que a gente precisa ensinar.
inclusive com os nossos erros. Tá? Não ache, para vocês que ainda criam filhos pequenos ou vão criar, que a gente consegue fazer os nossos filhos acharem que a gente nunca erra. Isso aí é uma bobagem. Os nossos filhos precisam compreender que a gente erra, a gente reconhece o erro, a gente pede perdão um para o outro, a gente pede perdão para Deus, a gente pede perdão para os filhos quando é necessário. E assim a gente tem um ensino muito mais efetivo do que dizer, olha, nós somos perfeitos e o que eu espero de você é que você seja perfeito. Porque você cria uma criança que rapidamente vai descobrir, na pré-adolescência ainda, que ela não é capaz de ser perfeita. E isso cria uma extrema frustração. Então, é ensinar que a gente pode superar quem nós somos. A fé faz a gente buscar isso, né? E no Senhor nós fazemos isso. E a Bíblia não nos relata que Áquila e Priscila tivessem ou não filhos. Pode ser que eles tivessem, pode ser que eles não tivessem. E mesmo tendo filhos, pode ser que eles viajassem, como aqui, né? E continuassem pregando ao Senhor. Mais para frente, em outro texto bíblico, Paulo vai saudar os romanos e a igreja que está na casa deles. Quer dizer que, provavelmente, quando Nero autoriza, eles voltam para Roma. E lá em Roma, de novo, tem uma igreja na casa deles. Essa igreja aqui, eu sempre ouço o pessoal falar que ela começou com os irmãos se reunindo embaixo de uma árvore. São tantos lugares em que as igrejas começaram em casinhas de 2 cômodos. E você acha mesmo que na casa que você vive não dá sequer para ter uma célula? Você acha mesmo que na casa que você vive não dá sequer para você convidar de vez em quando alguém, intencionalmente, para se aproximar dessa pessoa, para falar do Evangelho? Para tomar café. Você vai dizer assim, eu não sei cozinhar. Faz café. Café você sabe fazer, porque a gente nasceu sabendo fazer café já. Isso aí. Isso é coisa de brasileiro, né? A gente sabe fazer café. Dizem os mineiros que só eles que sabem, né, pastor? O resto do Brasil não sabe, né? Só eles que sabem. Então, usar os nossos lares para a obra. Outra característica de Áquila e Priscila é que eles eram amigos fiéis. Eles ajudaram Paulo. Lá para frente, Paulo ainda vai falar dele. Nesse texto de Romano, Paulo vai falar, olha, os meus amigos Áquila e Priscila, saudações para eles, me ajudaram, botaram a vida deles em risco. Nós temos sido amigos fiéis. Como que é a nossa amizade? E é muito bom quando nós temos amigos sólidos. Nós precisamos disso. Tá? Precisamos. O nosso círculo de amizade, na maioria das vezes, não vai ser enorme. O nosso círculo de conhecimento, de convívio, de pregação do Evangelho, o máximo possível. Mas talvez o nosso círculo de amizade não seja tão grande. Mas é importante que nós tenhamos amigos fiéis. Mais importante ainda é o quê? Que nós sejamos amigos fiéis. Sabe aquele amigo que é capaz de dizer, olha, Sônia, acho que isso aí não está indo bem, você não está indo bem por esse caminho. Olha, isso aí não vai dar certo, vai te prejudicar. Ou, às vezes, falando aqui, a gente falou tanto de casal, né? O amigo capaz de dizer, essa sua conduta como esposa não é uma conduta que agrada a Deus. Ou o amigo que é capaz de dizer para o outro amigo, essa sua conduta como marido não é uma conduta que agrada a Deus. Cristãos precisam fazer isso. Isso é ser um amigo fiel. Amigo fiel não é aquele que só bate no ombro e concorda com tudo, que dá risada junto. Não! Amigo fiel é aquele que discorda. Lembra, a aula passada, nós vimos o quê? Barnabé e Paulo, amigos. Barnabé é quem é que nós cantamos aí? Um cara que ajudava todo mundo, ajudou Paulo no começo do ministério. Avalizou o nome de Paulo, esse cara está convertido mesmo, podem receber ele.
E o que acontece com Barnabé e Paulo? Brigam. Brigam a ponto de se separarem. E dizer, essa é a tua ideia? Então você pega João Marcos e vai para onde você quiser, que eu vou pegar Silas e vou para outro canto. E aí, acabou? Barnabé estava defendendo uma posição que ele julgava correta. E Paulo defendendo uma posição que ele julgava correta. Os dois tinham intenções diferentes? Não, os dois queriam pregar o evangelho. Mas o que acontece ao longo da vida? A vida mostra que a posição de Barnabé era a certa e a de Paulo é errada. Porque Paulo investiu na vida de João Marcos e João Marcos se tornou precioso para a obra. Quando Paulo, na sua velhice, pede que lhe tragam João Marcos e reconhece isso. Me traz esse, que já não devia mais ser um rapazinho agora, né? Mas bem mais jovem do que Paulo. Me traga João Marcos, porque ele é muito útil para mim. Quer dizer que porque eles discordaram e Barnabé confrontou Paulo e Barnabé disse, eu não concordo, eu acho que a sua posição está errada, se firmou ali um ódio eterno e acabou. Não, não, porque amigo de verdade também discorda. Principalmente quando é para você advertir o outro que o caminho que ele está tomando pode distanciá-lo do Senhor. Então, outra coisa que nós podemos aprender com Áquila e Priscila, eram amigos fiéis, não importa a circunstância. E aqui vai um desafio para você que não tem amigos. A gente precisa ter amigos na vida, viu? Às vezes a gente pode discordar dos amigos, ou eles têm características que a gente nem gosta tanto. Fala sério, se você for meu amigo chegado, você vai descobrir que eu tenho características que você não gosta tanto. Todo mundo é assim. Todos nós temos coisas boas e coisas que não são tão boas. Não é? Mas forme grupos de bons amigos que podem se advertir, que podem caminhar juntos, que podem tanto dividir as experiências de fé, como dividir alegrias aí na vida. Isso é bom, é uma coisa boa. Né? Se ajudar na criação de filhos. Ter pessoas confiáveis para isso. Hoje é um desafio muito, muito... Criar filhos sempre foi um desafio. Né? Mas essa geração da Renata, Renata e Douglas, Fausto e Carol... Se Deus quiser, Nicolas e Bruna. Se Deus quiser, Fernando e Rômulo. Né? E outros nessa faixa. Vai chegar a sua vez, Gustavo. Mais para frente. Tem um desafio muito grande, meus irmãos, que é criar os filhos e preservar os filhos apesar disso aqui. Se você ouve minimamente tudo que as telas estão causando às crianças... E os pais, num cansaço excessivo, tendo isso aqui tão fácil para deixar na mão da criança, diz, me deixa descansar. E isso aqui está acabando com a fase em que a criança mais aprende, que é dos 3 aos 7, que é a fase em que a neurociência indica que... Bom, a Carol vai saber falar sobre isso com muito mais propriedade do que eu. Né? A plasticidade do cérebro da criança é enorme, a capacidade de aprendizado é absurda, é uma esponja aprendendo tudo. Na frente da tela, o cérebro não está aprendendo nada, é o fenômeno do apodrecimento cerebral, né? E outra coisa, crianças extremamente estressadas, apresentando doenças de adultos. Por quê? Você pega esses vídeos, esses dias mesmo eu estava vendo uma criança assistindo um vídeo, não tem nada ali, é só um excesso de estímulo de cores e criança correndo, brincando, não tem um roteiro, o cérebro não precisa pensar, ele está só sendo estimulado, estimulado, estimulado. É um desafio muito grande. Muito grande. Criar crianças que ainda consigam ser tranquilas, arteiras sim, porque são crianças, mas que ainda consigam ter tranquilidade, consigam ouvir uma história, consigam usar a imaginação. Eu me lembro quando o Nicolas era pequeno, tinha o Nicolas, o
Rodolfo, Gustavo, que o Andrei demorou um pouquinho mais, né? Mas os 3 pequenos. A gente sentava e começava a inventar história, e a gente inventava história junto, e eles prestavam atenção nas histórias. Livro era ainda... Nossa, os livros muito coloridos, e as crianças amam livros. Com esse excesso de estímulo, daqui a pouco até o livro não vai ter estímulo mais. Fazer a criança, então, imaginar... Gente, a imaginação é uma coisa preciosa demais para as crianças perderem. Quando você conta uma história bíblica, ela ser capaz de imaginar Davi matando Golias. Olha, que coisa! E isso está sendo tirado das nossas crianças, não é? Eu não estou dizendo que você não pode usar ferramentas preciosas que estão à disposição, né? Muitos pastores, depois eu pego, muitos pastores estão utilizando, inclusive, inteligência artificial no próprio sermão. Estava cheio aí na internet das histórias bíblicas feitas com inteligência artificial, né? Tudo isso é bom, você pode usar ferramentas, né? Você não vai criar seu filho como se estivesse ainda na idade das cavernas, não. Mas sabedoria, sabedoria. Para a gente contextualizar a fé sem prejudicar os nossos filhos, sem prejudicar as novas gerações. A grande sabedoria está em quê? Em buscar o Senhor e saber, isso aqui é bom, eu posso utilizar como ferramenta. Isso aqui eu não preciso oferecer, porque não faz parte do Evangelho. Não faz. Desafiar os filhos a entenderem que fé não é entretenimento, porque transformaram a fé em entretenimento. E aí a gente entra num terreno impossível de ganhar a batalha. Porque na batalha espiritual, ninguém pode vencer a igreja. Ninguém. O que a gente canta? A música é... Ninguém pode parar a igreja do Senhor. E tem uma outra que fala que aquele que é por mim é aquele que nunca perdeu batalha. No espiritual, não tem como, igreja não perde batalha, porque o nosso Deus não perde batalha. No entretenimento, nós já entramos num terreno onde nós estamos vencidos. Porque nós não podemos oferecer as coisas que o mundo pode. E nem devemos. Porque se isso trouxesse aquilo que a juventude precisa, estava no mundo fácil. O que nós estamos vendo? Pessoas destruídas, vidas destruídas, cada vez mais prostituídas, cada vez mais viciadas, cada vez mais livres, entre aspas, e frustradas. Porque o que elas procuram não está em tudo isso que o mundo pode oferecer. Então, a nossa batalha não é no entretenimento. Estratégia é coisa boa. Não é entretenimento. Nossa batalha é espiritual. E espiritual não tem como a gente perder. E aqui eu vou encerrar minha aula. Dá o microfone para a Maricélia, que ela deseja falar. E aqui eu vou encerrar dizendo uma coisa para você. A Bíblia nos diz que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas sim contra principados e potestades do ar. Não diz isso? Então... Eu canso de ouvir cristãos falando assim, o meu inimigo, não sei o que é inimigo. Quando Davi escrevia de inimigos humanos, é porque ele tinha inimigos mesmo, gente. Era guerra, tá? Inimigos reais, nações inimigas. Esses dias, inclusive, eu vi um meme muito bom que eu vou ter que usar aqui para falar. Quem tem inimigo é o Batman. Tá? Gente adulta... Não tem inimigo de carne. Você pode até ter um atormentado aí que está sendo usado pelo inimigo real nosso, o inimigo espiritual, para atormentar a sua vida. E essa batalha você ganha espiritual. Então, eu canso de ouvir crente falando, esses inimigos se referindo a pessoas, né? Pessoas. Gente, nossa batalha é espiritual. Pessoas são usadas pelo inimigo. Elas não são, de fato, os nossos inimigos. Tá? Então, lembra, a não ser que você seja o Batman e a gente não sabe. Mas não é o caso.
Então, a gente precisa contextualizar melhor a nossa vida real e a nossa fé. E saber que nós precisamos lutar no nosso campo, que é no campo espiritual. Fala, Maricélia. Eu só complementando a questão da igreja, né, que você está falando sobre a igreja não perde, né? A igreja de Jesus Cristo, né? A igreja que leva Jesus Cristo a sério, que prega o evangelho que Jesus Cristo é o Senhor. A igreja a qual ele deu a vida. Exato. Agora, placas de igreja estão caindo e vão cair, líderes de igreja estão caindo e vão cair, porque são ministérios que não estão baseados no evangelho. Apenas egocentrismo, é um comércio, não é a igreja, não faz parte da igreja de Jesus Cristo, né? Essa vai cair, e vai mesmo. Sim, nós estamos falando da igreja daquele que vence as batalhas, né? A música é Se Estou Guardado por Quem Nunca Perdeu Batalha. A igreja que está guardada por aquele que nunca perdeu batalha é a igreja real, reunida aí pelo mundo nas mais diferentes placas. Nas mais diferentes placas. Tá? Esta é uma igreja de pessoas que têm o selo do Espírito Santo. Pessoas convertidas, né? Pessoas dispostas a dar a sua casa, a sua vida para servir ao Senhor. Né? E aí, meus irmãos, eu quero só fazer um adendo ao que a Maricélia falou. Que às vezes nós achamos que essas pessoas que não querem servir ao Senhor, mas gostariam de usar o Evangelho como forma de méritos pessoais, estão só nas igrejas que são muito ricas. E não é, viu, meus irmãos? Não é. Porque exercer influência sobre pessoas é algo muito atrativo para um número de pessoas, né? Então, a gente precisa ter sabedoria. Como Áquila e Priscila tinham, né? De identificar um Paulo e dizer, gente, cara sério, está aqui pregando o evangelho mesmo. Apolo. Né? E abençoar pessoas, abençoar mesmo. Não se unir a pessoas que têm propósitos que não são os propósitos do Senhor. Mas também ter a coragem de nos unirmos àquelas que têm propósito realmente de servir ao Senhor. É preciso ter coragem. É preciso ter. E aqui eu quero fazer uma menção honrosa, né? Falando em ter coragem. Vocês acham que o Douglas e o Fausto não precisaram de coragem para deixar filhos pequenos e ir para a África? Claro que precisaram. Quantos dos nossos irmãos que foram não precisaram de coragem para fazer a dívida da passagem? E saber que eu não tenho um tostão para ir, mas Deus vai me abençoar e eu vou assumir essa bronca aí. E ter coragem. Nós precisamos ter coragem. Não é? E essa coragem, às vezes, nos falta até para convidar alguém para ir na nossa casa, numa célula, ou para convidar para vir na igreja. Então, a gente precisa ter coragem. Na vida é preciso ter coragem. Se você não tem, peça a Deus. Ele vai te dar. Você vê aí a igreja primitiva acontecendo com base em gente corajosa e gente que não era corajosa, e o Espírito Santo botou coragem nessas pessoas. Não é? Foi assim, senão não acontecia. Gente como a gente, fazedores de tenda como a gente, né? É isso que nós somos, fazedores de tenda como a gente. Né? Nas nossas mais diversas profissões, sabendo que nós temos um propósito, e esse propósito é servir ao Senhor. E, às vezes, é até vencer a nossa canseira infinita, porque eu nunca vi como que a gente anda tão cansado ultimamente, né? Mas esse acho que é o novo desafio dos cristãos. Apesar do cansaço, servir ao Senhor. Apesar da comodidade, servir ao Senhor. Eu gosto muito de um autor que é Khalil Gibran. Ele não é um autor cristão. E ele tem vários livros. E num dos livros, que é O Profeta, nossa, foi escrito, não vou lembrar exatamente o ano, mas há décadas e décadas atrás. Ele fala do conforto, de como o conforto nos prende em casa e nos impede de fazer aquilo que nós precisamos fazer.
aquilo que nós deveríamos fazer. C.S. Lewis, escrevendo há décadas atrás, também fala disso. Nenhum deles conheceu o conforto que nós temos hoje. TV com 2.000 canais. Porque se você juntar streaming e tudo que você tem à disposição de canais e tudo mais, e você fica meia hora procurando alguma coisa. Sabe como que era quando eu era criança? E olha que eu não sou assim tão velha. Você tinha... A Carol está rindo, olha, gente, Carol é muito abusada. SBT e Globo. Tudo que você assistia, tipo Sítio do Pica-Pau Amarelo, era a paixão das crianças da minha época. Era um pedacinho hoje, outro pedacinho que ia começar amanhã e outro pedacinho que ia começar depois. Começava às 5h30. Você vinha do colégio assim, correndo, para chegar em casa a tempo de assistir o episódio e não perder nada. Quando você pisava dentro de casa, sua mãe mandava sair comprar pão. Eu saía às 5, então eu tinha que dar tempo de chegar em casa, ir comprar pão, voltar para talvez pegar o episódio desde o começo. Agora, você vê como as coisas são diferentes? E quando chegar... E tinha algumas coisas ainda que a gente assistia que era uma semana. Toda quinta-feira passava, sei lá, Ultraman. Os homens, né? O Rogério e o José já são 2 fãs de Ultraman aqui presentes, né? Era uma semana. Você tinha que lembrar o que tinha acontecido na semana passada. Hoje em dia, a série, sabe o que o povo está fazendo? Não assiste, espera lançar tudo para poder assistir a temporada inteira. Então, meus irmãos, o mundo muda, as eras mudam, mas os desafios continuam. E talvez hoje nós só acrescentamos mais um desafio, que é esse cansaço mental constante que a gente vive. E aqui vou contar uma experiência de um casal que são tios da Elisele, pastor Sinésio e Sônia conhecem muito bem e fizeram parte da minha infância, né? Eles vinham do sítio, o sítio do Moisés, sei lá, uns 20 quilômetros, 8 quilômetros. 8 quilômetros. Eu ia aumentar muito, porque na minha cabeça era muito mais do que isso. Mas, ainda assim, 8 quilômetros, mesmo quando eles não tinham carro, não tinham carroça, estava lá o Moisés, a Nice e a filhinha. Você andaria 8 quilômetros para vir para cá? Quando eu morava aqui em Londrina, quantos quilômetros a gente morava, amor? 10 quilômetros. Para vir de carro, porque eu nunca vim a pé, nenhuma vez. Tinha dia que eu falava assim, nossa, mas a igreja é tão longe, sério mesmo? Nós vamos de novo. 8 quilômetros. Teve um pregador aqui uma vez, um rapaz que teve um tempo trabalhando na África e no Nordeste também, e ele compartilhou conosco de irmãos que andavam 30 quilômetros a pé para ir para a igreja. Está vendo o valor de você poder estar em comunhão, aprender? Você não anda 8 quilômetros para chegar aqui. E, às vezes, a gente não vem à noite porque fala, nossa, hoje eu estou tão cansado. Vou assistir aqui pela TV mesmo. É bom, se você não pode vir, acompanhe pelas mídias, não tenha dúvida. É excelente, mas o melhor é estar aqui. Então, a gente precisa aprender a aceitar os desafios que estão à nossa frente e servir ao Senhor. É isso. Como Áquila e Priscila fizeram. E se você é casado, saiba que a gente precisa firmar parceria para servir ao Senhor, um ajudando o outro. Se você não é, viu, Gustavo e Andrei, saiba, acho que são os 2 únicos solteiros aqui hoje, né? É bom vocês escolherem bem para firmar parceria para servir o Senhor. Hã? Não. Mas o Gustavo fez uma piada sobre anunciá-lo para online, né? Mas o fato é, há muito, eu já acabei. Na verdade, estou dando uma enrolada para ver se o pastor Felipe vai voltar para finalizar, mas a gente vai finalizar, tá?
Tem um filme muito antigo do Ed Murphy, muito antigo, Um Príncipe em Nova York. E nesse filme tem uma falazinha que te ensina muito. Quando ele está conversando lá na barbearia lá com os caras, e ele está procurando uma noiva. E ele já foi procurar essa noiva em muitos lugares. E o cara da barbearia fala para ele assim, você não vai achar nunca porque você está procurando no lugar errado. Aí ele fala, mas como assim? Onde é que eu tenho que procurar? E o cara fala, é óbvio, você tem que procurar na igreja. Na igreja. Então, jovens, você tem que procurar pessoas que sirvam a Deus. Procure na igreja. E na igreja você ainda seleciona bem para ver se serve a Deus mesmo. Tem mais essa etapa aí, são muitas etapas. Obviamente, nós vamos ter aí, você vai dizer, mas eu conheço fulano, nananã, que não foi na igreja. Glória a Deus, porque muitas pessoas se convertem. Tá? Mas você quer começar já facilitando a sua vida? Procure na igreja. Se Deus coloca no seu caminho, eventualmente, alguém que não é cristão, você bota seu joelho no chão antes de tomar essa decisão. Bota o joelho no chão. Ora de madrugada. Pede ajuda em oração. Pode funcionar? Claramente. Olha lá, a Carol dizendo que sim. Mas aposto que teve muita oração antes disso, não teve? 3 da manhã, olha aí. Viu só que bênção? E os dois são bênção. Mas então você tem que assumir compromisso parecido aí, ó. Vamos botar esse joelho no chão 4 horas da manhã, 3 horas da manhã e quantas vezes forem necessárias. Tá bom? Não, Gustavo, você não entendeu. A oração das 3 horas da manhã era pela conversão deles. É, pela conversão. Tá bom, meus queridos? Vamos ficar de pé. À noite nós estaremos aqui para o culto. Vamos servir ao Senhor. Hoje eu deixei vocês falarem pouco e falei muito, mas me perdoem aí. A semana que vem não sei quem é o professor, mas vai deixar todo mundo falar mais, tá? É você, Roger? Deixa o pessoal falar, tá? Vamos orar ao Senhor? Vamos pedir que Deus nos dê conhecimento da palavra e entendimento. E, assim, uma vontade de assumir esse desafio de, como casal, servirmos ao Senhor. Isso é um desafio. Vou pedir ao pastor Sinésio orar para a gente encerrar. Pai querido, quão bom nesta manhã podemos ouvir a Tua voz, a Tua palavra, Teus conselhos por meio da Tua serva irmã Nídia. Deus querido, obrigado por um casal no passado, Acre e Priscila, que serve de exemplo ainda hoje. Estão vivos testemunhos deles em nossa vida. Que haja uma mudança radical em nossa história, ó Pai, em cada um aqui, para que cresçam em Ti, sirvam a Ti, adoram a Ti. Deus querido, venha estar conosco, ó Pai, a fim de que a palavra do Senhor possa ser colocada em prática por meio de nossas vidas. E em nome de Jesus oramos. Amém, Pai.